Você vai entregar isso para um atleta, ele vai te falar que melhorou a performance. Você vai entregar para uma pessoa que não consegue emagrecer, ela vai emagrecer. Porque agora eu estou te dando na forma molar. Olha como é que a ciência está avançando nessa área. Para muitos de vocês é a primeira vez que você está escutando isso. Essa relação molar. Aqui eu estou te dando, ó, de presente, a relação molar. Acetato, propionato, butirato. Ali é um segredo. Eu não vou passar. Você adquire do Nelson, você mesmo toma. É igual o negócio da pomadinha para ir lá no banheiro. Você vai lá e passa. Cresceu ou não cresceu, pô? Não precisa ninguém te falar nada, pô. Tá cabendo na cueca aí, Jean. Entendeu? Então você faz o teste. O que interessa, gente, é resultado. O resto é conversa fiada, pô. Mas aqui você está entendendo a ciência por trás. Tudo no corpo tem uma proporcionalidade na razão molar. Então você vai ter que conversar com o seu farmacêutico, ele vai ter que começar a entender de razão molar para poder fazer isso para você. As doenças, as imunopatologias intestinais, né, as inflamações crônicas do intestino, a retocolite ulcerativa, doença de Crohn, etc. O que eles fazem? Eles pegam as vilosidades e diminuem elas, destroem. Então você começa a ter síndrome de má absorção. Ou seja, não interessa o que você comer, não vai ser absorvido. Você tem que primeiro reintegrar o enterócito, para você então fazer uma alimentação. Às vezes o problema está na absorção, não adianta você ficar dando vitaminas, minerais, porque não está absorvendo. A pessoa tem uma intolerância tem intolerância ao glúten, por exemplo, que é muito comum hoje. Então a pessoa tem uma doença de Crohn, tem uma doença celíaca, tem intolerância ao glúten, que nós vamos estudar daqui a pouco. Não adianta você ficar dando alimento, você tem que tirar o glúten dela, porque senão nada é absorvido. Hoje nós temos um novo órgão, que não tinha na sua época. Chama-se microbiota intestinal. Ele é um órgão virtual, mas ele é considerado órgão. Você sabia que existem mais bactérias no nosso intestino grosso do que células no corpo? Você tem 10 elevado a 13 células no corpo. Você tem 10 elevado a 14 bactérias no seu intestino. Você é só 10% humano, em número. Você é 90% bactéria. Tem 10 vezes mais bactéria no seu intestino grosso do que célula no seu corpo. Porque as bactérias são muito menores que as células, então dá para ter muito mais. E essas bactérias constituem a sua microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal ela é uma mistura de bactérias benéficas e de bactérias patogênicas. Se você tem mais patogênica do que benéfica, você tem um problema sério. Você vai criar uma disbiose. Você tem que ter mais benéficas do que patogênicas. Aí você tem que fazer uso, às vezes, de probióticos para restabelecer a integridade desse novo órgão. Isso é um órgão hoje, considerado órgão. Um órgão virtual chamado microbiota intestinal. E outra vez, aqui estão os ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Os ácidos graxos de cadeia, principalmente o butírico, tem um impacto muito grande aí. Você pode manipular isso. E dá para o paciente com problema de intestino, dá uma retocolite ulcerativa, etc., dá ácido graxo de cadeia curta. Você está dando alimento. Isso é alimento, que está curando. O alimento como remédio. Mais bactérias no trato gastrointestinal que células no corpo. Você tem 3 tipos de bactérias, tem 3 tipos de ingredientes que você pode ingerir para interferir na microbiota intestinal. Você tem uma coisa chamada pré-biótico. Pré-biótico é o alimento que alimenta o probiótico. O probiótico é a bactéria. O pré-biótico é o alimento que alimenta a bactéria. Então, se eu quero aumentar o número de bactérias, eu aumento a concentração de pré-bióticos no intestino. Os 2 principais pré-bióticos são o FOS e a inulina. São os mais importantes. Então você faz FOS, fruto oligosacarídeo, e inulina. E você tem a cadeia dos probióticos. Eu podia ficar uma vida inteira falando sobre isso aqui. Nós vamos tocar de leve neles, o que é importante. E você tem uma coisa chamada simbióticos. Simbiótico é quando você combina tanto o alimento quanto o bacilo em si. Você faz o pré e o probiótico na mesma substância. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você, por exemplo, conhece o FOS, fruto oligosacarídeo, que é um excelente prebiótico. Você conhece o lactobacilo, que é um tipo de probiótico. Agora, se você tem um produto chamado lactofos é uma combinação de um probiótico, lactobacilo, com um pré-biótico, fruto oligosacarídeo. Isso é um simbiótico. Por quê? Porque ele combina tanto o probiótico quanto o pré-biótico, lactofos. Lactofos é um simbiótico. Certo? Então essa combinação, ela é sinergética. Tá? Então é um órgão virtual. Respeita porque é considerado órgão. Isso não era na nossa época, nem na minha era. Isso é hoje um órgão virtual.
Tá? A L-glutamina nós já falamos, a importância da L-glutamina nos enterócitos. Já falamos da importância dos ácidos graxos de cadeia curta nos colonócitos. Então, nós estamos entendendo o aparelho digestório de uma forma pragmática. Agora deixa eu sofisticar um pouquinho. O acetato, o propionato e o butirato, aqui você tem o acético, que são 2 carbonos, o propiônico, que são 3 carbonos, e o butírico, que são 4 carbonos. Se eu combinar o acetato, o propionato e o butirato, que são os 3 ácidos graxos de cadeia curta mais importantes para a alimentação dos colonócitos, isso deve ser produzido numa razão molar constante de 60 para 25 para 15. Isso já começa a complicar. Porque no organismo tudo existe numa razão molar. Ou seja, tem que levar em consideração o peso da molécula. Você tem que pedir um bioquímico, um farmacêutico mais orientado, para saber montar para você uma relação acetato, propionato, butirato, numa razão molar 60, 25, 15. Ou seja, 60 de acetato, 25 de propionato e 15 de butirato. Você vai começar a entender essa história de razão molecular de uma forma impressionante. Nós desenvolvemos, de uma forma secreta, não posso passar para vocês, nós desenvolvemos uma composição de aminoácidos essenciais. Existe uma proporcionalidade entre os aminoácidos. Quais são os aminoácidos essenciais? Leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina, triptofano, histidina, cisteína e tirosina. São os aminoácidos essenciais. São 11 que eu falei. Na realidade, os aminoácidos essenciais, vocês vão ver depois, são 8. Mas tem os chamados aminoácidos condicionalmente essenciais. Aí muda. Se eu pegar os 8 aminoácidos essenciais, a leucina, a valina, a isoleucina, a leucina, a valina, a isoleucina, a lisina, a fenilalanina, a metionina, o triptofano, formam os 8. Se eu descobrir, eu sei qual é a razão molar constante entre eles, e eu coloco eles dentro de uma proporção, você vai fazer o teste. Eu não vou trazer nada para você que não funcione. Eu tenho minha reputação em jogo. Quais são os probióticos? Você tem o L. rhamnosus, o helvéticos, o lactobacilo, né? Lactobacilo rhamnosus, lactobacilo helvéticos, lactobacilo casei shirota, influenciam beneficamente na microbiota intestinal, trazendo resultados positivos na terapêutica de pacientes com câncer de cólon, mama e bexiga. Quem tem câncer de colo, você vai dar lactobacillus rhamnosus. Quem tem câncer de mama, você vai dar lactobacillus helvéticos. Quem tem câncer de bexiga, você vai dar o casei shirota. Então você tem um amigo, um colega de turma, que está com câncer de bexiga. Você fala, você quer saber qual que é o seu lactobacilo? É o casei shirota. Você tem que dar na literatura, não estou inventando isso não, isso está publicado. Ou seja, existe uma especificidade entre o probiótico e o tipo de câncer. Você vê que coisa bonita. Tá? O produto mais estudado nos Estados Unidos é o VSL3, onde existem 450 bilhões UFC. Sabe o que quer dizer UFC? Unidade formadora de colônias. Por dia. 450 bilhões. O que o Nelson está fazendo? Ele juntou isso aqui e ele fornece isso para vocês. Se você pedir para ele, ele vai te dar a combinação disso aqui. Você fala, ó, eu quero raminosos, eu quero helvéticos, eu quero casei, eu quero tantas unidades formadoras de colônia, porque eu tenho um paciente que eu acho que ele está com desbiose, eu quero recuperar o intestino dele, eu tenho um paciente que está com câncer, eu quero melhorar a terapia, etc, etc, etc. Tudo por mecanismos não de remédio. Isso aqui é tudo natural que existe no corpo. A microbiota intestinal tem mais bactérias do que células no corpo. Precaução no uso de lactobacilo em pacientes imunodeprimidos. Como é que você sabe que o seu paciente está imunodeprimido? Se ele tiver neutrófilo menos de 1000 por milímetro cúbico, ele pode desenvolver o que se chama de translocação bacteriana. Esses lactobacilos podem passar para o sangue e causar um processo sério, se ele tiver muita imunodepressão. Alguns médicos nos Estados Unidos dizem que esse número deve ser 2000. A maioria diz que deve ser 1000. Então você que decide aí. A literatura te apoia. Se você fizer com mais de 1000 e der problema, a literatura vai te apoiar. Mas se você não quiser correr risco nenhum, você mede os neutrófilos. Se tiver menos de 2000, você não usa lactobacilo naquele caso de câncer. Então eu estou mostrando para você o uso de lactobacilos no tratamento de câncer. Isso está tudo na literatura publicado. Você pode entrar no Google científico, digitar lactobacillus rhamnosus e câncer de mama,